Pessoal, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre mecanismo de parto, uma aula extremamente importante para entendermos a, a fisiologia e os mecanismos relacionados ao trabalho de parto, sobretudo no período expulsivo. Vamos falar sobre apresentação, sobre insinuação do feto na cavidade pélvica, algumas manobras que são realizadas para facilitar o período expulsivo ali no trabalho de parto. Assim como nossas últimas apresentações, é uma aula com bastante detalhe e não tem como a gente abordar tudo em uma única apresentação. O nosso livro de referência aqui que estamos utilizando para a formatação da aula é o Zugaib. Então eu peço que, se eventualmente surgir alguma dúvida relacionada ao tema, que vocês recorram ao capítulo do livro e eu estou aberto para a gente poder discutir também eventuais pontos adicionais. Então, esse é o nosso plano de aula. A gente vai falar um pouco sobre as relações uterofetais e um pouco mais à frente os tipos de apresentação. Apresentação cefálica fletida, defletida, apresentação pélvica, córmica e todos os aspectos que estão relacionados em relação ao tipo de abordagem do parto, como acompanhar de forma adequada e quais manobras utilizar em relação à assistência obstétrica a essas apresentações. Então, o mecanismo de parto é um conjunto de movimentos e fenômenos ativos e passivos relacionados ao feto. A progressão do trabalho de parto ela é mais ou menos facilitada de acordo com a relação entre essas características de forma e tamanho da pelve materna e a dos produtos conceptual e do produto conceptual. Então, aqueles fetos que se apresentam às vezes com alguma anormalidade no seu desenvolvimento, seja alguma malformação ou mesmo aquelas pacientes que tiveram algum problema durante o seu pré-natal, não fizeram o pré-natal de forma adequada e porventura tem um diabetes gestacional e esse feto cresce em demasia, pode influenciar nesse mecanismo de parto e dificultar nesse período expulsivo. As contrações uterinas são a força motriz do trabalho de parto, o qual vai impulsionar o feto através da pelve da gestante até alcançar a vulva e ter o seu desprendimento. As apresentações cefálicas fletidas elas são as mais comuns a ocorrer no trabalho de parto e que têm o melhor prognóstico, que evolui de forma um desprendimento teoricamente mais fácil. Além de ela ser mais comum, elas também apresentam melhores características para essa progressão do mecanismo de parto. Como a presença de distócia durante o trabalho de parto pode ser resultado de vários fatores, né? Não é um único fator, não é só a relação do feto, do tamanho do feto, nem só como é a apresentação dessa bacia ou se está presente contração de forma efetiva ou não. Na verdade, é uma associação de fatores e a gente tem que, nessa assistência, tentar identificar esses fatores que podem influenciar nesse período expulsivo do trabalho de parto. A gente tem que considerar que a apresentação fetal é um dos fatores limitantes para o nascimento. Então, quando a gente atende essa paciente que chega ao hospital em trabalho de parto, temos que avaliar diversos fatores, desde a bacia materna, fazer uma estimativa desse feto, medindo a altura do fundo uterino, e tentar correlacionar os fatores que vão influenciar nesse trabalho de parto, se pode ter alguma complicação durante a sua assistência. A atitude, vamos falar agora sobre as relações útero-fetais e a primeira relação será a atitude. A atitude ela consiste na relação de diversas partes fetais entre si. Quando a gente fala atitude, são tudo aquilo que está relacionado ao feto. Na maioria das vezes o feto vai apresentar uma atitude de flexão generalizada durante toda a gestação. Em situações anômalas pode haver extensão da coluna com deflexão do polo cefálico, o que pode levar às alterações da apresentação, sair daquela apresentação cefálica para uma apresentação defletida. E dentro dessa apresentação defletida a gente tem alguns graus. Uma apresentação defletida de primeiro, segundo e terceiro grau, que a gente vai entender um pouco mais à frente
como esse tipo de apresentação vai influenciar no parto vaginal. Outro aspecto importante em relação do mecanismo de parto e a relação útero-fetal é a situação. A situação vai consistir na relação entre o maior eixo da cavidade uterina e o maior eixo fetal, enquanto a atitude fala exclusivamente sobre as condições fetais e como ele se apresenta durante a gestação. A situação é essa correlação entre o maior eixo da cavidade uterina e o maior eixo fetal. E aí a gente tem três possibilidades de situação fetal. O feto ele pode se apresentar de forma longitudinal, ele pode se apresentar de forma transversa e também de forma oblíqua. E isso vai ser determinante para o sucesso ou o insucesso do trabalho de parto para a evolução para um parto vaginal. Em alguns casos, dependendo do tipo de situação que o feto se apresente, o parto vaginal vai ser mais dificultoso ou eventualmente não será possível de ocorrer. E nesses casos terá que se optar por via alta pela cesariana. Outro aspecto importante das relações uterofetais vai ser a apresentação. A gente falou sobre a atitude, sobre a situação. A atitude é aquilo que o feto manifesta das relações fetais entre si, a situação que é essa apresentação fetal em relação ao eixo uterino, se ele vai estar longitudinal, oblíquo ou transverso, e a apresentação é definida como a região fetal que ocupa o estreito superior e nela vai se insinuar. E nesse tipo de apresentação a gente pode ter ela de forma longitudinal. Quando é longitudinal, ela pode se apresentar do ponto de vista cefálico ou pélvico, e nas situações transversas a gente pode ter duas outras possibilidades, que vão ser as apresentações córmicas, que elas vão se distinguir entre si, que ela pode ser córmica anterior ou posterior. Então aqui uma imagem mostrando isso que a gente falou sobre a atitude. A atitude, normalmente o feto se apresenta com aspecto de flexão generalizada. Aqui a apresentação fetal em relação à cavidade pélvica, onde a gente tem a apresentação cefálica fletida, uma apresentação cefálica defletida que seria de primeiro grau, uma apresentação cefálica fletida de segundo grau e uma apresentação cefálica defletida de terceiro grau. A gente vai entender como nós vamos observar ao exame físico como esses fetos vão se apresentar quando a gente está fazendo assistência materna, recebe essa gestante durante um plantão que está em trabalho de parto. Aqui são mais possibilidades de apresentação fetal. A apresentação fetal ela pode ser pélvica total ou pélvica parcial. A gente tem também as apresentações córmicas, que pode ser córmica anterior ou posterior, que é essa posição onde o feto se apresenta de forma transversa. Ainda sobre a apresentação, como eu falei, a situação longitudinal do feto ela é mais frequente, né? Normalmente o feto se apresenta, na grande maioria das vezes, a apresentação cefálica. Mas a gente pode também ter a apresentação de forma transversa ou oblíqua. Quando a parte fetal menor, por exemplo, um dos membros, braço ou perna, se antepõe à apresentação durante o trabalho de parto, ocupando a vagina ou mesmo se exteriorizando pela vulva, a gente vai denominar como procedência ou prolapso. Às vezes acontece, mais à frente durante a apresentação vou mostrar a apresentação córmica, né? E a nossa abordagem em relação a esse tipo de apresentação. Mas aqui, eu já fazendo plantão aqui em Barreiras mesmo, no Hospital do Oeste, já aconteceu de ter duas gestantes que chegaram em trabalho de parto, apresentando a procedência, onde no meu caso essa procedência era de membro superior, o feto estava com o braço para fora da vagina. E aí nesses casos a gente pode ter uma dificuldade em relação ao parto, né? Principalmente sobre o parto normal. E eu vou falar mais à frente um pouco como é essa abordagem nesses casos.
Existe ainda a possibilidade do que a gente chama de laterocidência, em que a pequena parte fetal em questão desce ao lado e junto dos polos fetais, conceituada nesses casos como uma apresentação composta. Também às vezes acontece durante o trabalho de parto, a gente sente eventualmente uma dificuldade, né? O trabalho de parto estava ocorrendo e evoluindo de forma natural, e ali no período expulsivo, o feto já praticamente ali na vulva, a gente tem uma dificuldade para a extração desse feto, e às vezes a gente observa que o feto está com a mão é do lado do rosto, e a gente define isso como uma apresentação composta. Em relação à apresentação, como eu falei anteriormente, a gente pode ter apresentação e alguns graus de deflexão. A gente tem a apresentação defletida de primeiro, segundo e terceiro grau. E isso daí a gente vai definir esse tipo de apresentação conforme algumas estruturas fetais que vão se apresentar ao toque vaginal. No caso da apresentação de deflexão de primeiro grau, a gente vai ter como um ponto de referência fetal o bregma. Já nas apresentações de segundo e terceiro grau, isso vai mudar esse ponto de referência. No segundo grau, a gente vai ter a glabela como ponto de referência ao toque, e no terceiro grau, o mento, que vai surgir como ponto de referência. Já nas apresentações pélvicas, a atitude fisiológica do polo pélvico ele pressupõe coxas fletidas e aconchegadas ao abdômen e as pernas fletidas junto às coxas. A gente pode ter a apresentação pélvica com modo de nádegas ou agripina, aonde os membros inferiores vão se apresentar estirados e rebatidos de encontro à parede ventral do feto. E o modo de joelhos e de pés, onde os joelhos e os pés, por se tratarem de pequenas partes fetais, não são capazes de comprimir o colo uterino durante o trabalho de parto e podem apresentar situações de procidências ou procúbitos, que é aquele caso onde vai ter a exteriorização do membro pela vagina. Em relação aos tipos de apresentação, como eu já falei, a apresentação cefálica de longe é a mais comum, mas não é raro a gente se deparar com esse tipo de apresentação, tanto pélvica quanto as apresentações transversas, né, que aí a gente tem a apresentação córmica, que pode ser dorso anterior ou posterior. Mas o mais comum que a gente encontra durante a assistência ao trabalho de parto é a apresentação cefálica. E aí a gente pode ter a variação, né, dessa apresentação cefálica. A cefálica fletida é a mais comum, e depois a gente vai ter a cefálica defletida e os seus graus de apresentação. E na apresentação pélvica já é um pouco mais raro de acontecer, e quando acontece, o mais comum dentre eles é a apresentação pélvica completa e depois a apresentação pélvica incompleta. E o parto córmico, né, é bem pouco frequente, chegando a cerca de 0,5% de todos os partos, apresentações durante o trabalho de parto vaginal. A gente tem também um ponto muito importante durante a assistência ao trabalho de parto, que é a gente identificar a posição e a variedade de posição que esse feto pode apresentar. A posição ela é a relação entre o dorso fetal e o lado materno. A finalidade da gente identificar essa posição é buscar a melhor localização para a ausculta cardíaca fetal durante o trabalho de parto, que será ipsilateral ao dorso na maioria das vezes. A exceção é feita nas apresentações cefálicas defletidas de terceiro grau, em que os batimentos cardíacos a gente vai conseguir ouvir com a maior nitidez na face anterior do tronco do concepto. Aqui mostrando a apresentação defletida de terceiro grau, e aí a ausculta vai ser melhor quando a gente consegue ouvir na parte anterior aqui do tórax fetal. Mas nas apresentações cefálicas fletidas, normalmente a gente faz a ausculta no dorso fetal. Então a posição é a relação entre a apresentação do dorso fetal e o lado materno. A variedade da posição complementa a orientação espacial do concepto ao relacionar o ponto de referência da apresentação fetal, se essa apresentação ela é uma apresentação
pélvica, se é uma apresentação córmica ou uma apresentação cefálica, e o ponto de referência ósseo da bacia materna, levando em consideração as faces anterior, posterior ou lateral da gestante. Para a gente compreender em relação e deixar de forma mais universal a relação útero-fetal e como ela vai se apresentar, e a gente poder passar de forma clara para outras pessoas, outros profissionais, foi convencionado uma nomenclatura definindo o tipo de apresentação, de posição e variedade de posição fetal. E essa nomenclatura ela segue um padrão. A primeira letra que a gente utiliza se diz a respeito ao ponto de referência da apresentação fetal. Se esse feto está se apresentando de forma cefálica, se é cefálico no nosso exame ao toque vaginal, se a gente identifica o occipito, se é o bregma, se é o naso, se é o mento, se é de apresentação pélvica, se a gente identifica o sacro e se é de apresentação transversa ou acromo. Já a segunda letra vai se referir ao lado materno, para o qual está voltado o ponto de referência fetal. Então, esse feto está do lado direito, o seu dorso está do lado direito ou do lado esquerdo. E aí a gente vai, respectivamente, colocar a letra seria o D ou o E, né? Nesses casos. E a terceira letra indica a variedade de posição, conforme o feto esteja voltado para o ponto de referência ósseo da bacia materna. Ou seja, ele está anterior, e aí a gente tem a eminência iliopectínea, ele está transverso, que seria as extremidades do diâmetro transverso, ou se ele está posterior, que aqui a gente poderia falar posterior ou pubis, né? como a referência materna. Então a gente convencionou o uso dessa nomenclatura para entender esses aspectos, né, da apresentação, da posição e das variedades de posição e poder universalizar esse entendimento. Para a avaliação fetal durante o trabalho de parto é fundamental o exame físico e a gente realizar o toque vaginal. E durante o toque a gente procura identificar a variedade de posição e aí a gente vai usar como base a relação entre os pontos de reparo materno e fetal. Os pontos de reparo materno a gente vai ter o pubis, a eminência iliopectínea, as extremidades do diâmetro transverso, a articulação sacroiliaca e mais posterior o sacro. Os pontos de reparo fetal a gente vai falar um pouco mais à frente e ele vai nos orientar como está essa apresentação fetal em relação à cavidade pélvica. Além da variedade de posição, a gente pode lançar mão de outras referências fetais, como as linhas de orientação. Essas linhas de orientação são formações lineares na superfície da apresentação pélvica. Entre os pontos de referência, é muito importante a gente conseguir diferenciar no exame clínico, no toque vaginal, a fontanela lambidoide e a fontanela bregmática, que vai se apresentar de forma de losango, a lambidoide em forma de Y. E aí a gente tem, dentre os pontos de referência, a sutura sagital, no qual vão estar mais evidentes nas apresentações cefálicas fletidas, a sutura sagitometópica, que está presente na cefálica defletida de primeiro grau, ou bregmática, a sutura metópica, que estará presente nas cefálicas defletidas de segundo grau ou de fronte, a linha facial, que está presente nas cefálicas defletidas de terceiro grau ou de face, e o sulco interglúteo, que estará presente nas apresentações pélvicas. Aqui a imagem mostrando o diâmetro, né, de cada tipo de apresentação, no qual vai ser mais ou menos favorável durante o trabalho de parto, dependendo da sua apresentação. As suturas, né, sutura sagital, aqui a gente tem o lambda, o bregma, a sutura metópica, sagitometópica, e aqui a relação entre os pontos de reparo, os pontos de referência e as linhas de orientação nas apresentações fetais. No caso, nas apresentações fetais cefálica fletida, a gente tem a região que se apresenta será o occipito e o ponto de referência o lambda e a linha de orientação a sutura sagital. Nas apresentações cefálica defletida de primeiro grau, também a apresentação vai ser occipital, né? Mas o que a gente tem como referência, o ponto de reparo vai ser o bregma. O ponto de referência vai ser o ângulo anterior do bregma
e a linha de orientação, a sutura sagidometópica. Naquelas defletidas de segundo grau, a gente tem a região que se apresenta é o fronte, o ponto de referência vai ser a glabela e a linha de orientação a sutura metópica. Nas apresentações defletidas de terceiro grau, a gente tem como a região que se apresenta o mento, o ponto de referência é o mento, né? E a linha de orientação é a linha facial. Nas apresentações pélvicas, a gente tem a região pélvica como a região que se apresenta, o ponto de referência vai ser o sacro e a linha de orientação o sulco interglúteo. Nas apresentações córmicas, que são aquelas apresentações transversas, a gente vai ter o acrômio como a região que se apresenta durante ao toque vaginal. O ponto de referência vai ser o acrômio e a linha de orientação é o gradil costal. Ainda sobre as relações uterofetais, a gente tem a insinuação, que é definida como a passagem do maior diâmetro da parte apresentada, seja ela cefálica ou pélvica, perpendicular à linha de orientação fetal pelo estreito superior da bacia materna. Dessa forma, nas apresentações cefálicas, o diâmetro de insinuação ela vai corresponder ao diâmetro biparietal, e nas apresentações pélvicas vai ser o diâmetro bitrocantério. Na maioria das mulheres, quando a parte fetal apresentada está insinuada, significa que o ponto de referência ósseo fetal está ao nível das espinhas isquiáticas maternas, que corresponde ao plano 0 de Deli, ou terceiro plano de Oddi. Em primigestas, a insinuação ocorre, na maioria das vezes, por volta de 15 dias antes do parto, que a gente vê muito comum falar durante o pré-natal, não, seu bebê já está mais encaixado, isso equivale a dizer que ele já está insinuado na bacia materna. Já em multíparas, a insinuação ela pode ocorrer em qualquer momento, isso pode ocorrer desde antes o início do trabalho de parto e até após a dilatação completa do colo uterino. Então, aqui são o plano Deli e a referência aqui é a espinha isquiática, que seria o plano 0, onde o diâmetro, no caso aqui biparietal, estaria localizado quando a gente fala que esse feto está insinuado. E se fosse de apresentação pélvica, seria o diâmetro bitrocantérico. Ainda sobre a insinuação e o tipo de apresentação fetal, a gente falou sobre alguns tipos de apresentação de cefálico fletido e as suas variações na deflexão de primeiro, segundo e terceiro grau. E a gente tem que entender que o polo cefálico ele não só apresenta movimento de flexão anterior e posterior, mas ele pode ter também movimento de flexão lateral. E isso vão caracterizar quadros de assincletismo, que pode dificultar um eventual parto vaginal. O assincletismo ele pode ser anterior ou posterior. O anterior é quando a sutura sagital está mais próxima ao sacro, mais baixo está o parietal anterior, a nossa referência. E o posterior é quando a sutura sagital ele se aproxima do pube e o parietal posterior desce até ultrapassar o promontório materno. O sincletismo é quando a sutura sagital está à mesma distância entre o pubis e o promontório. Então aqui a gente tem as apresentações e mecanismo de assincletismo posterior, assincletismo anterior e o sincletismo. Em relação à descida, ela pode ser também chamada de progressão, é considerada como o segundo tempo do mecanismo de parto. Então, a gente teve a insinuação, agora vamos falar sobre a descida. Ela ocorre de forma sincrônica com o primeiro e o terceiro tempo. Em primíparas, ainda que a insinuação possa ocorrer antes do desencadeamento do trabalho de parto, a descida pode não ocorrer até a cervicodilatação completa. Esse mecanismo de parto a gente observa que às vezes acontece de forma simultânea. Enquanto está tendo a dilatação e a insinuação no canal de parto, a gente observa que está tendo a descida da apresentação fetal. Então, não são coisas individualizadas. Primeiro acontece a dilatação,
depois vai acontecer a insinuação e depois a descida, depois a rotação interna, a rotação externa. Não, isso vai acontecendo de forma simultânea. Só que didaticamente fica mais fácil da gente compreender quando nós dividimos esse período do trabalho de parto dividido dessa forma. Ainda sobre esse mecanismo do trabalho de parto, a gente falou um pouco sobre a insinuação, sobre a descida e agora a rotação interna. A rotação interna, o objetivo dela é coincidir o diâmetro anteroposterior do polo cefálico com o maior diâmetro da bacia materna. Os diâmetros com maiores proporções eles vão variar, dependendo do estreito em que se encontra a cabeça fetal. No estreito superior, o diâmetro seria relacionado ao sentido transverso, o estreito médio seria o sentido anteroposterior e o estreito inferior também o sentido anteroposterior. A rotação normalmente ela traz o ponto de referência fetal para a frente, junto ao pubis, o que é denominado rotação anterior. Quando excepcionalmente o feto ele roda para trás, diz que ocorreu uma rotação posterior ou sacra. A linha de orientação ela fica orientada na direção do maior diâmetro do estreito inferior, que é o diâmetro anteroposterior, ao terminar a descida. Aqui uma figura mostrando como ocorre essa rotação interna. No caso dessa imagem aqui seria uma apresentação cefálica fletida e ocorre a rotação para a variedade de posição occipito-púbica. Então o intuito aqui é deixar os maiores diâmetros, o biparietal, correlacionar com os maiores diâmetros da bacia materna, que seria o anteroposterior. O grau de rotação ele vai variar conforme a posição que esse feto se apresenta. Naquelas apresentações anteriores, o feto normalmente ele faz uma rotação interna de cerca de 45 graus, occipito esquerda anterior e occipito direita anterior. No caso das apresentações transversas, o feto tem que fazer uma rotação interna de cerca de 90 graus. E aí, para se apresentar com occipito esquerda transversa e occipito direita transversa. E nas posteriores, o feto roda cerca de 135 graus para ter a apresentação occipito esquerda posterior e occipito direita posterior. Aí vamos entender aqui como é que ocorre essa rotação. A rotação interna nas variedades de posição anterior, transversa e anterior para a variedade occipito púbica. Então a gente viu que a rotação interna nas variedades de posição anterior, ele roda cerca de 45 graus. Nas variedades de posição transversas e posterior, essa rotação ela tem que ser bem maior, chegando até 135 graus. O desprendimento cefálico ele vai ocorrer com a descida final da cabeça fetal, no qual a posição occipitopúbica até que seja possível a alocação do suboccipito no subpúbis materno e por meio de duas forças antagônicas, que seriam a contração uterina e a resistência perineal, o feto é impulsionado para baixo e para fora do canal de parto, completando assim o seu desprendimento cefálico. Aqui é uma imagem mostrando como seria esse tipo do mecanismo do trabalho de parto, né? Desde da dilatação, da insinuação no canal de parto, da dilatação aqui, mostrando a rotação interna desse feto, o canal de parto com toda a sua dilatação, a insinuação e até o desprendimento. E aqui, já terminando, após o desprendimento do polo cefálico, vai ocorrer a rotação externa desse feto. Então a gente passou ali o início do trabalho de parto, com a posição fetal, a insinuação no canal de parto, depois a dilatação. Depois dessa dilatação, o feto ele inicia a descida sobre a cavidade pélvica materna. As últimas figuras mostrando o período expulsivo e a rotação interna, e aqui no final seria o desprendimento cefálico e a rotação externa.
A rotação externa da cabeça fetal ela também é denominada como movimento de restituição. Ela leva o occipito a voltar para o lado materno que ocupava no interior do canal de parto. E o desprendimento do ovoide córpico é o desprendimento caracterizado pela exteriorização da cintura escapular e pélvica do feto. Em relação ao desprendimento das espáduas, né, o ombro anterior ele vai se fixar sobre o pubis, apresentando a inserção braquial do deltoide como ponto de apoio. Desprende-se então o ombro posterior por movimento de elevação. Então aqui é uma imagem, uma figura mostrando como ocorre o desprendimento da cintura escapular. A figura, essa primeira aqui é o desprendimento do ombro anterior e depois o desprendimento do ombro posterior. Após o desprendimento da cintura escapular, a gente vai ter o desprendimento da cintura pélvica. Quando a gente já teve esse desprendimento do polo cefálico e da cintura escapular, a cintura pélvica acaba saindo de forma mais fácil. Vamos ver agora alguns tipos de apresentação que pode ocorrer durante o trabalho de parto. Como eu falei lá no início, a apresentação mais comum que a gente encontra com maior frequência vai ser a apresentação cefálica fletida. A apresentação cefálica fletida ela ocorre em cerca de 95% das gestações. E apresentações diversas pressupõem a existência de algum fator causal ou predisponente. Dentre esses fatores que pode estar relacionado à apresentação, vamos dizer, anômala, né, ou não tão comum quanto a apresentação cefálica fletida, a gente tem casos de fetos prematuro, pacientes que têm gestações múltiplas, gemelaridade, malformações uterinas, aquelas pacientes que têm útero bicorno ou que têm algum problema estrutural como miomas, ou em caso de inserção anômala de placenta que pode interferir no tipo de apresentação. No caso das apresentações cefálicas defletidas de primeiro grau, a etiologia é desconhecida, mas há ventos que pode ter algum fator predisponente, como esses que eu acabei de falar, de multiparidade, em caso de gestações gemelares, desproporções cefalopélvicas, braquicefalia fetal e bacias muito amplas ou feto pequeno. O diagnóstico da apresentação cefálica defletida de primeiro grau ela é realizado durante o trabalho de parto e a gente faz isso através do toque vaginal, com o qual a gente vai se identificar a linha de orientação sagisto-metópica e a fontanela bregmática. Por conta dos maiores riscos para a gestante e para o feto, deve estar preparado para realizar um parto por cesariana, porque às vezes a gente pode ter algum grau de complicação e esse feto eventualmente não nascer por via vaginal. Só se justifica a opção pela condução do trabalho de parto nessas apresentações em mulheres com bacia ginecoide. Se houver uma variedade no tipo de bacia, a gente tem que ter um maior cuidado na condução desse parto. Porque nesses casos de bacia ginecoide, as dimensões da bacia em relação ao feto, ela pode ser adequada. E a gente tem que também garantir a vitalidade fetal, fazendo a monitorização durante o trabalho de parto. As apresentações cefálicas defletivas de segundo grau, os fatores predisponentes eles vão acabar se repetindo em relação às defletidas de primeiro grau. E aqui a gente pode acrescentar também como feto volumoso, ou às vezes um feto muito pequeno, caso de excesso fetal, dolicocefalia, polidrâmio ou placenta prévia. Para que ocorra a apresentação defletida de segundo grau, ela pode ser transitória e pode evoluir para uma apresentação fletida ou defletida de primeiro e terceiro grau. No exame vaginal é possível sentir a sutura metópica como linha de orientação, aquelas linhas que eu falei lá atrás, e a glabela ou a raiz do nariz que vai corresponder ao ponto de referência fetal. Nas apresentações cefálicas defletidas de terceiro grau, a gente não sabe ao certo a etiologia, por que ocorre esse tipo de apresentação, mas é possível que também estejam relacionados a fatores predisponentes, a extensão ou limite da flexão cervical. E aí pode estar relacionado com alguma
malformação fetal, como em caso de hidrocefalia acentuada, em tumores cervicais anteriores, ou mesmo excesso de líquido amniótico, ruptura intempestiva das membranas ovulares. Então, existem alguns fatores que podem favorecer esse tipo de apresentação. Ao toque vaginal, a gente vai ter como linha de representação a linha facial, no qual é possível sentir a glabela, o nariz, a boca e o mento. No momento do diagnóstico, 60% das apresentações de face serão variedades mento anteriores, 15% mento transverso e 25% mento posterior. Aqui mostrando a apresentação defletida, né, como ela vai se apresentar no canal de parto. Agora vamos falar sobre assistência ao parto pélvico. Mais à frente vou falar sobre algumas manobras que são realizadas para assistência, né, durante o parto. E assim como nas apresentações córmicas, a apresentação do parto pélvico ela é bem pouco frequente. A apresentação cefálica de longe é a mais comum. Na apresentação pélvica ela vai ser um pouco mais comum que a apresentação córmica, mas ainda assim não temos um número tão acentuado de partos pélvicos, né? A apresentação pélvica ela pode ser completa, o feto vai permanecer em atitude de flexão generalizada, as coxas fletidas com o tronco e as pernas fletidas sobre as coxas. A gente pode ter a apresentação pélvica no modo de nádegas ou agripina. O feto vai se apresentar com as coxas fletidas sobre o tronco e as pernas vão estar estendidas, de tal forma que os pés se encontram próximo ao polo cefálico. E a apresentação pélvica incompleta, que é o modo de joelho ou de pé, onde o feto apresenta uma ou ambas as coxas estendidas de tal forma que permaneçam um ou ambos os joelhos ou os pés no estreito superior. Aqui mostrando os tipos de apresentação pélvica. Apresentação pélvica incompleta, apresentação pélvica completa e apresentação pélvica incompleta é o modo de pé, né? Onde o pé está aqui ocupando o estreito superior, eventualmente vai sair pela vagina, né? Durante a assistência ao parto pélvico, a gente tem que buscar e investigar se existe alguma condição de base que predispõe esse tipo de apresentação. E também temos que tomar cuidado para evitar lesões durante o parto. Então a gente tem que investigar, será que existe alguma malformação ou alguma anomalia do ponto de vista estrutural na cavidade uterina, mioma, tumor, que favoreceu esse tipo de apresentação? Será que existe uma exceção anômala da placenta, uma placenta prévia ou cornual? Essa gestante ela é uma multípara e por conta dessa multiparidade, ela se apresentou com um parto e um trabalho de parto de apresentação pélvica. Existe polidrama, existe alguma malformação fetal, é uma gestação múltipla. Essa apresentação é por conta de uma prematuridade, existe alguma restrição do crescimento, é um óbito fetal ou eventualmente um cordão curto. Então, durante a assistência e admissão dessa gestante tem que ser investigado. Às vezes a gente se depara com pacientes que não fizeram pré-natal de forma adequada, não realizaram ultrassom durante o pré-natal, e essas informações às vezes a gente não vai ter acesso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado por tudo que envolve o trabalho de parto e nas apresentações pélvicas mais ainda, porque alguns partos podem complicar, e se houver alguma alteração que possa ser um fator dificultador, às vezes a via de parto ela pode ser optada por uma via de parto alta, como para fazer uma cesariana, porque o risco de um parto vaginal pode ser maior. Então, para a decisão e para se optar pela via vaginal, recomenda-se que a gente tome alguns cuidados no sentido de evitar eventuais prejuízos. Essa paciente, obviamente, não pode ter nenhuma contraindicação para o parto vaginal. Temos que tentar excluir a presença de alguma malformação fetal que contraindique também esse trabalho de parto vaginal. O peso do concepto não pode ser um feto
muito grande, porque naqueles casos de apresentação pélvica de fetos grandes para a idade gestacional, o GIG, pode ter algum grau de complicação na extração desse feto, né, no desprendimento. A idade, em caso de idade gestacional maior que 36 semanas, a gente tem que ter atenção. Avaliação da flexão e do volume do polo cefálico, utilizando, quando possível, a ultrassonografia para a medida do diâmetro occipito frontal e biparietal. Avaliação da bacia, com pelvimetria nas primíparas e avaliação do peso ao nascimento em gestações anteriores, no caso das multíparas, para a gente tentar excluir fetos grandes, né, que pode ter alguma dificuldade nessa extração. E avaliar esse tipo de apresentação, se é uma apresentação pélvica completa, ou de nádegas, ou pélvica incompleta, no qual vai oferecer diâmetros acentuadamente menor. E isso vai ser um fator dificultador para o parto vaginal. Podemos lançar mão de algumas manobras para tentar modificar esse tipo de apresentação. Confesso que essas manobras não são realizadas de forma sistemática e com grande frequência. O que habitualmente a gente observa nas maternidades de forma geral é que quando a gente encontra uma gestante sabidamente que tem uma apresentação pélvica, normalmente é optado pela realização do parto cesariano, porque o risco de complicações por via alta ela acaba sendo menor do que aquelas relacionadas ao parto vaginal. Mas existem algumas manobras no qual tenta modificar esse tipo de apresentação. E uma delas é a versão cefálica externa. Ela consiste em uma manobra de modificação da apresentação fetal quando essa apresentação é córmica ou pélvica para a apresentação cefálica. A versão cefálica externa ela apresenta sucesso em 2/3 dos casos, reduzindo aproximadamente pela metade o risco do parto cesáreo. Mas existem algumas contraindicações e alguns cuidados que a gente deve tomar ao se optar para a realização desse tipo de manobra. Existem alguns fatores que são fatores dificultadores ou que vão contraindicar esse tipo de manobra, como nos casos de gestação múltipla ou se porventura essa gestação apresenta a paciente apresenta algum grau de oligoâmnio, alteração de vitalidade fetal, se existe restrição do crescimento fetal, presença de placenta prévia ou malformações uterinas. Esse tipo de apresentação durante a gestação pode ser um fator de contraindicação para esse tipo de manobra. A técnica ela vai consistir na elevação delicada da apresentação, no caso o polo pélvico, e a apreensão dos dois polos, cada um com uma das mãos, reforçando a flexão cefálica. Vai se deslocar a pelve fetal para cima e a cabeça fetal para baixo do abdômen materno, suave e lentamente. Aqui é uma imagem mostrando como é a realização da manobra de versão cefálica externa na apresentação pélvica. Você vai prender os polos, né, que no caso a apresentação pélvica, e vai tentar rodar esse feto para sair da apresentação pélvica ou mesmo nas apresentações córmicas e tornar ela uma apresentação cefálica. Quando a gente vai optar por fazer esse tipo de manobra, a gente tem que garantir e certificar algumas coisas antes de propor esse tipo de conduta. Então, a gente tem que certificar que a apresentação fetal ela realmente é pélvica, e isso a gente pode utilizar a ultrassonografia. A gente tem que garantir o bem-estar fetal com a avaliação da vitalidade fetal pouco antes do início da manobra. Temos que saber qual a localização e a inserção placentária, evitando a sua manipulação e, em alguns casos, sangramentos desnecessários. Garantir que não há vício pélvico ou qualquer intercorrência que impeça o parto vaginal. Suspender o procedimento se a paciente referir dor intensa ou se por acaso apresentar sangramento genital ou se houver uma grande resistência para essa manipulação. Temos que monitorizar o feto durante toda a manobra e
realizar o procedimento em ambiente hospitalar capacitado para parto de urgência se houver complicação. Então, devido o grau de exigência para esse tipo de manobra, é por conta disso que a gente não vê com tanta frequência ela ser realizada e acaba se optando pela via abdominal. Os pacientes que normalmente apresentam um feto pélvico que está sendo acompanhado no pré-natal, o parto dela acaba sendo programado e normalmente é feito por via alta. Mas, eventualmente, vai chegar durante um plantão a paciente que está em trabalho de parto já no período expulsivo. E aí, quando você toca, ela está com a apresentação pélvica já bem próximo da vulva e não tem o que fazer, não tem como correr com essa paciente para o bloco cirúrgico. E só acompanhar o final do trabalho de parto. Aqui é mostrando uma figura, né, como seria o mecanismo de parto na apresentação pélvica e o desprendimento do polo cefálico. E aí a gente vai entrar, a partir de agora, em uma sequência de manobras que podem ser utilizadas para tentar facilitar o desprendimento do concepto durante o trabalho de parto na apresentação pélvica. A primeira manobra que a gente vai falar é a manobra de Brecht, que consiste em atender a paciente que tenha um parto em apresentação pélvica adotando uma atitude passiva, sem executar tração alguma, apenas orientando o feto, que ele é rebatido sobre o abdômen da mãe. Então, aqui a figura mostrando a manobra de Brecht, no qual essa paciente que está em trabalho de parto, a gente vai manter, né, segurar esse feto através da cintura pélvica e quando, dependendo da sua descida, a gente vai elevar esse feto em direção ao abdômen materno. A gente aqui, nesses casos, evita fazer, puxar, né, tentar extrair o feto com puxões. A gente só segura e espera a evolução do trabalho de parto. No período, no momento ideal, a gente faz uma alça de cordão. A gente puxa esse cordão para evitar compressão e melhorar o fluxo sanguíneo para o feto. A manobra de Pinar, ela vai tomar a perna fetal anterior, a gente imprime os dedos indicador e médio na face posterior do joelho fetal e o polegar na face anterior da coxa. Comprime suavemente o cavo poplíteo, levando a flexão da perna e alcançando-se o pé. E aí repete a manobra para a perna posterior, com a opção de torná-la anterior por rotação axial fetal. Vocês vão ver que essas manobras são muito descritivas e eu trouxe as imagens para a gente tentar entender como elas são feitas na prática clínica. Então aqui é a manobra de Pinar, onde com o auxílio do polegar, do indicador, vai colocar a mão na perna fetal anterior e você faz uma pressão aqui na fossa poplítea e tenta trazer esse membro mais anterior. E depois você faz isso no outro membro, né? Faz primeiro em uma perna, depois em outra. E dentre as anormalidades que podem ocorrer no parto pélvico vaginal, a gente pode ter a rotação posterior do dorso, a deflexão dos braços e a deflexão da cabeça derradeira. A rotação posterior do dorso é quando o dorso se volta para trás, a cabeça geralmente o acompanha e se deflete, criando assim uma dificuldade para a sua liberação. A deflexão dos braços, normalmente os braços desprendem-se junto ao tórax. No entanto, se defletir, aumenta a extensão do diâmetro biacromial e somam-se seu volume ao da cabeça derradeira, tornando impossível a saída a não ser a custa de manobras especiais. Geralmente o problema é criado por uma assistência defeituosa, por trações excessivas ou contração uterina ineficiente. Então, na manobra de Brecht, a gente evita fazer essas trações excessivas do feto justamente por isso, porque você pode levar a uma deflexão dos braços e tornar mais difícil ainda a extração do concepto. E a deflexão da cabeça derradeira, a cabeça ela se deflete e empaca sobre o promontório e não há possibilidade de descer e desprender-se a menos que haja uma rotação complementar de descida levando o aumento para a frente. Ainda falando sobre algumas manobras que a gente pode utilizar para tentar desprender esse concepto, existe a manobra clássica de desprendimento das espadas, que consiste na apreensão de um dos braços fetais,
seja ele anterior ou posterior, aplicando-se os dedos indicador e médio no húmero e o polegar na axila e traciona o braço para a face anterior do tórax fetal. Aqui a manobra clássica do desprendimento das espadas. A elevação aqui do feto e aí você tenta anteriorizar o braço fetal para desprender o braço posterior, depois o anterior. A manobra de Denver-Miller se baseia em movimentos pendulares de abaixamento e elevação do corpo fetal, procurando fazer com que o ombro anterior se encaixe no subpúbis e em seguida desprenda com auxílio digital. O movimento seguinte de elevação torna possível a expulsão do ombro posterior. Caso o ombro anterior se apresente impactado, orienta-se em primeiro lugar a iniciar a manobra com tentativa de exteriorização do ombro posterior. Aqui a imagem mostrando como seria essa manobra de Denver-Miller, no qual você traciona o feto para baixo e para cima, tentando desprender o ombro anterior, depois o ombro posterior. A manobra de Rojas consiste na transformação da espátula posterior e anterior por meio de tração, rotação axial e translação fetal. Ao realizar tal movimento, o braço posterior vai se flexionar pela face anterior do tronco do feto, desprendendo-se no subpúbis. Durante a manobra, o obstetra deve fixar as mãos na pelve do feto, girando no sentido do dorso, com movimento helicoidal, formando um arco de 180. Essa manobra está relacionada às vezes com lesões fetais, sobretudo em lesões cervicais, e a gente tem que ter muito cuidado ao realizá-las, né? Esse tipo de manobra. Mas tem que saber quais tipos de manobras a gente pode utilizar, tentando melhorar o prognóstico no eventual parto pélvico dificultoso. Então aqui mostrando como seria essa manobra de Rojas, no qual você vai fazer essa rotação fetal, tentando desprender as espádulas, né? Você roda o feto em quase 180 graus. Outra manobra que a gente pode lançar a mão é a manobra de Pajot, acho que é assim que se pronuncia. Está indicado nos casos em que não houve apenas deflexão dos braços, mas também o deslocamento desse para a face anterior ou posterior da cabeça fetal. A gente vai prender o braço anterior com os dedos médio e indicador na face externa e o polegar no cavo axilar, realizando um movimento de flexão do cotovelo e descida do braço para a região anterior da face e do tronco fetal. Se o braço anterior não for acessível, recomenda-se tornar o braço posterior em anterior, girando o dorso por trás para evitar que o braço anterior passe para trás da cabeça fetal. Aqui seria a representação dessa manobra, onde o braço está sobre a cabeça fetal e a gente tenta anteriorizá-lo, né? Com o dedo na região axilar e com o dedo indicador e o médio baixando o braço fetal. O desprendimento das espadas na rotação posterior do dorso é quando o dorso fetal roda para a posição posterior. Não se recomenda as manobras em que se realiza a rotação axial do feto. Nesses casos, aconselha-se a prender os membros inferiores do feto com uma das mãos, abaixando o tronco fetal para facilitar o acesso anterior ao canal vaginal pela outra mão. E manobras para o desprendimento da cabeça derradeira. A cabeça derradeira é quando há o desprendimento das espadas e tem só o polo cefálico que fica preso dentro do canal vaginal. As dificuldades da extração da cabeça derradeira pode ocorrer por causa da não insinuação do polo cefálico ou quando a insinuação acontece no encravamento da cabeça nas partes moles ou estreito médio inferior. O desprendimento cefálico é o tempo mais difícil e arriscado no mecanismo do parto pélvico, por ser causa frequente de asfixia perinatal nessas apresentações. E aí a gente pode também lançar mão de algumas manobras para facilitar esse desprendimento, como a manobra de Liverpool, que consiste em manter pendente o corpo fetal por cerca de 20 segundos até que o polo cefálico desça e seja possível visualizar a raiz da nuca. Em seguida, segurando o feto pelos pés, eleva-se e traciona suavemente o corpo fetal, direcionando para o ventre materno, com consequente desprendimento cefálico. Associado a isso, a gente pode fazer a manobra de McRoberts, que também é muito utilizada para a distócia biacromial, nos casos de partos cefálicos, né? E consiste na
flexão da coxa materna para aumentar a amplitude dos estreitos médio e inferior da bacia. Outra manobra é a manobra de Morisot, que consiste em aprender o corpo fetal com uma das mãos sobre o dorso e os dedos indicador e médio em torno da região cervical. A outra mão deve ser segurada pelo ventre, com os dedos indicador e médio locados no interior da boca fetal, mais propriamente na base da língua. Por meio de um movimento de tração delicada, flexiona o tronco do feto para baixo e traz o mento de encontro ao externo. Aí mostrando a manobra de Morisot. E em relação às apresentações córmicas, a apresentação córmica ela vai derivar de uma situação transversa, em que o maior eixo fetal é perpendicular ao maior eixo materno. As suas variações são determinadas de acordo com a face materna para a qual o dorso fetal se direciona, e as variedades de posição podem ser dorso anterior, dorso posterior, superior e inferior. A incidência das apresentações córmicas ela é baixa, girando em torno de 0,3%, sendo ainda mais raras as variedades de dorso superior e inferior. Assim como as apresentações pélvicas são mais frequentes quanto menor for a idade gestacional, por causa da maior proporção entre a capacidade uterina e o líquido amniótico quando comparado ao volume fetal. O parto vaginal é impossível, salvo em algumas situações, nas quais o feto é muito pequeno. Os fatores predisponentes envolvidos na etiologia da apresentação córmica, eles são os mesmos que levam à apresentação pélvica, sendo os de maior prevalência a multiparidade, a prematuridade e a rotura prematura de membranas ovulares. Uma complicação que pode estar associada de forma frequente à apresentação pélvica é o prolapso de cordão, já que a parte fetal que apresenta-se no estreito superior, ela não consegue ocupar todo o estreito superior. No exame interno do colo uterino pélvico é possível tocar o gradil costal e uma das espadas fetais. Eu tive, foi esse ano ou final do ano passado, 2 fetos de apresentação córmica que se apresentaram dessa forma aqui. Chegaram as pacientes em trabalho de parto e de outros municípios, né? Quando chegou aqui, o feto já estava com o membro para fora da vagina, assim, com a mão assim para fora. E aí, nesses casos, a gente levou para realização de cesariana e fizemos em um desses casos, a gente fez a extração por via pélvica, né? Tiramos o feto pélvico e na outra eu consegui fazer a extração dele cefálico. Depende muito do tipo de apresentação que esse feto vai estar, né? Mas felizmente todos ficaram bem, não tiveram nenhuma outra complicação. Só a correria, né? Quando chega uma paciente com esse tipo de apresentação, devido à possibilidade de ter um prolapso de cordão e ter uma compressão desse cordão e às vezes até uma hipóxia fetal, a gente acaba fazendo mais rápido e tem que ter uma certa urgência, né, nesse tipo de apresentação. E as nossas considerações finais, é muito importante a gente conhecer o mecanismo de parto e o que permite a condução do trabalho de parto de forma segura e o reconhecimento das diversas distócias, né, e quais tipos de manobras a gente pode realizar para tentar corrigir esse tipo de apresentação. As apresentações fetais menos frequentes elas não devem ser inicialmente consideradas anômalas, pois embora possam ser fator limitante, não são necessariamente fator determinante de impossibilidade de parto vaginal, a não ser no caso da apresentação córmica, como a gente já acabou de falar. E as apresentações pélvicas é fundamental conhecer as manobras que auxiliam no desprendimento das espadas e no desprendimento da cabeça derradeira, que são momentos de dificuldade crescente no parto de conceitos com esse tipo de apresentação e vai influenciar diretamente no prognóstico desse feto, né, ao nascimento. Pois quando a gente tem uma dificuldade para essa extração, existe uma probabilidade de hipóxia fetal e consequentemente, complicações neonatais.
Então, essa foi a nossa aula sobre mecanismo do parto. Tentei elencar aí os principais fatos, os principais pontos. Como eu falei, é uma aula extensa com diversos aspectos que são muito importantes. Eu peço que vocês recorram ao capítulo do livro para a gente poder sanar eventuais dúvidas e estou à disposição aí para a gente poder discutir qualquer aspecto. A gente vai nos próximos dias aí combinar a nossa prova, que a gente já tem um acúmulo aí, se eu não me engano, de 4 assuntos, né, para não ficar muitos assuntos acumulados para a realização da prova. Então, estou à disposição, qualquer coisa a gente entra em contato.